Lula acaba de parecer bêbado durante uma coletiva de imprensa ao vivo. Adivinha só o que ele aprontou? Resolveu ameaçar Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, deixando muito claro que se o Trump resolver taxar os nossos produtos que são exportados para os americanos, o petista deixou claro que também vai taxar os produtos que saem dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Olha, sinceramente, quando escutei isso, eu tive que assistir o vídeo pelo menos 3 vezes pra ver se eu acreditava. E eu vendo, ainda não acreditei. É claro que diante de um absurdo como esse, jornalistas que estavam presentes na coletiva de imprensa lá em Brasília resolveram interromper o petista, mandaram ele calar a boca e humilhou o sujeito. E adivinha só qual é a emissora deles? A Globo. Sim, parece que já tem muita gente por lá largando a mão do petista, porque o impeachment está chegando. Já tô sentindo o cheirinho dele por aqui. Se a eleição fosse hoje, o PT de Lula não se reelegeria. Neste exato momento, milhares de inscritos daqui do meu canal, de qualquer idade, de todo o Brasil, estão conseguindo fazer 200, 300 e até 400 todos os dias. Sabe como? Não tem segredo, eu já vou te falar agora na lata. Eles usam o próprio celular ou computador que eles já têm em casa, conectam na internet e utilizam como forte aliada a inteligência artificial. Só que para isso existe um método que você vai copiar e colar. Sabe de quem? De mim mesmo, Felipe Lentz, que eu uso há vários anos para pagar a faculdade de medicina da minha esposa, a Júlia, que tá quase se formando. E já te adianto que isso não tem nada a ver com joguinho ou golpe que tem por aí na internet, tá? Bom, pra você saber então os detalhes disso, eu peço que você fique até o finalzinho desse vídeo, pois lá no final eu vou te mostrar como que você vai vir trabalhar comigo e fazer um dinheiro de verdade. Tô te esperando, hein? Lá no finalzinho deste vídeo. Só acredito vendo, eu vendo, continuo não acreditando. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. É isso mesmo, né? O Lula querendo bater de frente com a maior economia do mundo, querer levantar a voz, falar grosso com o homem mais poderoso do planeta Terra. Simplesmente Donald Trump quer bater de frente com quem ele não consegue. O sujeitinho fala manso com amigos ditadores, é uma lesse, né? Um doce com Nicolás Maduro, com o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, com a turma lá de Cuba, mas com Donald Trump, que é justamente a pessoa que ele deveria abaixar o tom, porque o Brasil depende muito mais do que os Estados Unidos, do que os Estados Unidos dependem do Brasil. Não! Ele resolve criar uma intriga diplomática de níveis estratosféricos. Engraçado, Lula tão preocupado com taxação aqui no Brasil, o ministro da economia dele é conhecido como Fernando Tachad. Tanta taxação que já tem aqui e ele preocupado com mais uma, vai entender. Aí logo na sequência, uma jornalista da Globo que estava presente nesta coletiva de imprensa resolveu levantar a mão e fez a seguinte pergunta ao sujeito. Faz a Délis, depois a Helena. As duas decanas. A Helena não. Presidente, o senhor falou 2 vezes sobre a questão
do ajuste fiscal, do déficit fiscal. Mas eu queria aprofundar um pouquinho, porque o que a gente está querendo saber é se o senhor entende que cumpriu a necessidade de contenção de gastos para o equilíbrio fiscal a longo prazo, porque o problema no mercado não é hoje, é o daqui para frente. O que a gente quer saber é se o senhor considera que cumpriu a necessidade de baixar o rombo fiscal, de resolver o rombo fiscal. Olha, eu vou só repetir o seguinte: não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit pela primeira vez em muitas décadas. É importante lembrar, eu gosto de falar sempre isso. Peraí, você entendeu alguma coisa? O petista simplesmente falou e não disse nada. Deu uma baita volta e ficou completamente desconcertado. A pergunta foi simples e direta, Lully. No Brasil, há rombo fiscal, há déficit nas contas públicas do Brasil? É só responder a verdade. É só dizer que sim. Admita que o presidente Jair Bolsonaro entregou um país com aproximadamente 52 bilhões de reais em superávit, ou seja, em contas positivas, dinheiro sobrando em caixa. E você, Lully, conseguiu transformar este caixa positivo em negativo da ordem de aproximadamente 280 bilhões de reais em apenas pouco mais de 1 ano e meio. E assim que essa coletiva de imprensa, enfim, terminou, a Globo resolveu chamar os seus comentaristas e imaginaram que conseguiriam passar um pano para o petista, mas o corajoso Demetrio Magnoli também levantou a sua mão e fez isso. Primeiro, ele está apostando bastante na fake news, né? Ele costuma acusar a fake news dos adversários, mas ele não tem nenhum problema em difundir fake news. Essa história de quem não tem nenhuma explicação é só para quem não leu nenhuma ata do Copom. Cada decisão sobre juros tem explicação. Pode-se discordar da explicação, mas não dizer que não tem explicação. A tese do governo era de que Roberto Campos Neto mantinha a taxa de juros alta por razões ideológicas. Essa tese demonstrou-se que essa tese é falsa. Isso não é mais uma interpretação minha ou de alguém. Demonstrou-se isso. Como se demonstrou? Os 4 diretores do Banco Central, membros do Copom, indicados por Lula, votaram junto com os 5 outros diretores, num voto unânime de 9-0, pela manutenção da taxa Selic de 10,5% nessa última reunião do Copom. Como então dizer que é sabotagem, como diz Lula, de Roberto Campos Neto, se os diretores indicados pelo governo também votaram a favor da manutenção da taxa de juros? E teve até uma outra jornalista que também não perdeu a oportunidade. E se a eleição fosse hoje, o PT de Lula não se reelegeria. Afirmou também que há uma indignação crescente com o governo que pode desaguar num cenário parecido com o de 2016. Lembrando, cenário em que houve crise econômica e manifestações pedindo o impeachment da então presidente Dilma. Para uma plateia formada por integrantes do mercado financeiro, Kassab disse ainda que Fernando Haddad é um ministro fraco. As declarações dele já repercutem no mundo político e chamam a atenção, gente, não só pelo fato de Kassab ser aliado com 3 ministérios na esplanada, mas principalmente porque ele faz parte também da gestão de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e adversário de Lula. Mostram as declarações, portanto, que hoje Kassab, com seu faro apurado para o cenário político, está mais pendendo para um lado do que para outro. Bom, e conforme prometido, eu disse lá no comecinho do vídeo que 3 jornalistas da emissora resolveram rasgar o petista. Pois é, tá faltando mais uma, né? É essa aí.
Mas a verdade, gente, é que esse episódio do PSD, que chama atenção porque foi público, mas como o Valdo falava, era muito dito nesses termos no bastidor, ele retrata como as escolhas do presidente Lula agora estão gerando resultados e colocando o governo numa crise em todas as frentes ao mesmo tempo. A segunda metade do governo Lula 3 enfrenta a colheita das próprias escolhas. Quando a gente olha para a economia, um ministro que é questionado, recebe fogo amigo e inimigo, como Fernando Haddad, um ministro que não consegue concretizar as ações que conversam com o mercado, que trazem um Brasil não só mais próspero, mas principalmente com mais credibilidade em suas contas, não é um ministro fraco, é um ministro sem condições de fazer aquilo que o governo diz que tem que ser feito, que a economia prova que tem que ser feito, mas não é feito. É só lembrar de novembro, né, quando o governo fez um dos maiores erros, inclusive considerados do governo na economia, mandar um corte de gastos prevendo um outro gasto, que era a questão do imposto de renda. Então, com mensagens difíceis, com essa questão de você acordar depois de dormir muito tempo, tem esse efeito. Porque aí você acorda, você começa a agir, mas o resultado das suas ações também demora muito tempo. A Haddad está no foco, mas essa reclamação no bastidor, conversando com políticos do Congresso, conversando com políticos do governo, conversando com analistas e até marqueteiros, a gente vê de forma muito clara que isso é um recado sobre a realidade. E não somente um recado para a Haddad, que já está ali no corner há muito tempo por decisões políticas, muitas vezes ideologizadas pelo PT. Aqui no Congresso, o termo que eu ouvi é que era preciso despetizar as relações. Em qual sentido? No sentido que era preciso distensionar as relações, porque senão não vai ter encontro de convergências e principalmente a coisa vai ficar nesse pé, em crise, em crise, em crise. Ano que vem tem eleição, todo governo também vive, todo governante com perspectiva de poder, e aí o PSD também vai anunciando uma bandeira de um possível desembarque, porque um governo que está com a economia com problemas, que a população não enxerga força para mudar, é um governo que politicamente também traz desinteresse partidário e também na perspectiva eleitoral. Inflação nas alturas, desemprego crescendo, taxa básica de juros aumentando mais um ponto percentual, e o Lula ainda teve a coragem de dizer há poucas semanas atrás que se o dólar passasse de R$5 seria algo inacreditável. E hoje o mesmo dólar está batendo quase a casa dos 7. Por isso que é extremamente importante você ter uma alternativa e não ficar esperando nada deste desgoverno petista. Por isso que eu, Felipe Lintz, o seu vereador, que fui eleito pelo PL, o mesmo partido do nosso presidente Jair Bolsonaro, com mais de 4.300 votos, consequentemente me transformando em um dos mais bem votados da história da minha cidade aqui em São Paulo, quero te convidar para você vir trabalhar junto comigo e juntos faturarmos de verdade com a ferramenta mais poderosa da internet, que é a inteligência artificial. Se liga no recado que eu tenho para te dar. Você precisa entender de uma vez por todas que é possível sim fazer 400, 500 ou até mais todos os dias trabalhando com a internet diretamente da sua casa. E o melhor, sem vender nada, sem ter que se expor e muito menos participar de qualquer golpe que tá em alta por aí. Como o jogo do tigrinho, do aviãozinho e muito menos vender o curso do curso. É tanta besteira que a gente vê por aí que a gente deixa de acreditar, né? Mas olha, como tudo que eu falo aqui eu provo, eu quero te mostrar o que o Rafael conseguiu fazer nas últimas semanas. Pouco mais de R$2.000. E o que falar da Carla, que conseguiu esse ótimo resultado, uma inscrita daqui do meu canal. Muitas amigas têm me perguntado como que consigo trabalhar menos e ter mais tempo com os meus filhos. Foi muito simples. Simplesmente vim aqui em um vídeo teu, cliquei no link na descrição de assistir o vídeo que explica tudo sobre a inteligência artificial e acabei me matriculando no seu método. Muito organizado, que explica passo a passo e simples. Realmente cumpre o que promete, né? Isso que tá me dando um resultado aqui em casa excelente. Deixa até eu te mostrar aqui nas minhas últimas semanas quanto eu ganhei. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, Felipe. Beijão. Então, se você quer ser igual ao Rafael ou a Carla, que saíram completamente do zero e mudaram suas vidas financeiras, eu te convido a clicar agora mesmo nesse link que tá logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo, para você ganhar uma aula gratuita, 7 dias de satisfação garantida ou seu dinheiro de volta, e o melhor, suporte comigo, Felipe Lintz, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora é pra valer. Ou você aprende uma profissão que tá super em alta no mercado de trabalho a partir de hoje, ou você deixa de confiar em mim. Então não perca tempo, porque as vagas são muito limitadas, senão não consigo dar suporte pra todo mundo. Então por isso eu tô te esperando agora mesmo. Clique agora no link que tá logo aqui embaixo deste vídeo. Bora!